Seja bem-vinda, Maria Tereza, tudo bem? Já já vamos começar a live, tá? Boa noite. Deixa eu ver. Só vou fixar o comentário aqui, tá? Seja muito bem-vinda. Em breve nós estaremos começando a live aqui, tá bom? A live será sobre terapias holísticas. Nossa convidada de hoje, nossa convidada especial é a Rebeca. Oi, Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Já já estaremos começando a live, tá? A live será um bate-papo sobre terapias holísticas com a Rebeca. Já já começaremos lá com o pessoal do Refúgio da Alma. Foi marcado aí para as 19 horas, né? Mas eu adiantei um pouquinho para ir dando organizada aqui, fixando no os comentários, tá? A live de hoje, quem ficar até o final vai ter um sorteio, tá? De uma terapia, um tipo de terapia, que no final vocês irão saber. E aí, quem quiser participar, lá no final do sorteio é só dizer eu, e aí faremos o sorteio. Seja bem-vinda, Edileuza, boa noite, tudo bem? Cici de Carvalho, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Edileuza, tudo ótimo. Que bom ter você aqui novamente na nossa live, assistindo. A nossa live de hoje. Boa noite, Ayrton, Robson, seja bem-vindo. A nossa live de hoje será um bate-papo sobre terapias holísticas com a Rebeca, lá do Refúgio da Alma. E aí, quem ficar aqui até o final, nós vamos sortear. Vai ter um sorteio de um tipo de terapia aí, gratuita para vocês, tá bom? É só quem permanecer até o final. E aí faremos um sorteio. Oi, Tarly, seja bem-vinda. Já já vamos começar a live, tá bom? Então, a live de hoje não vai ser sobre cartas, vai ser só sobre terapias, tá? Hoje, nessa live de hoje, não vai ser aberto, não vai ter tiragem de cartas, tá? Vai falar só sobre terapias mesmo. E aí a live de hoje vai ser um bate-papo sobre terapias holísticas. E a nossa convidada será a Rebeca, lá do Refúgio da Alma, tá bom? E se por acaso você, Edileuza, for uma das que for contemplada aí no sorteio, você pode tirar para o seu filho. Pode presentear ele, tá bom? Oi, prof, seja bem-vinda.
professora Gabriela, nutricionista, a Prof. Linda. Saudades. Fiquei sabendo hoje da sua entrevista lá na rádio. Diz que foi maravilhosa. Queria ter ouvido, mas eu não tive a oportunidade. Oi, pessoal, Refúgio da Alma. Só um momento que eu já vou deixar vocês entrar. Entrou. Oiê. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só Boa me organizar noite. aqui. Boa noite, gente. Seja bem-vinda. Já tem um pessoal aí aguardando já Deixa eu só me para nossa organizar live. aqui. Tá dando para me ouvir certinho? Eu tô ouvindo ótimo. Todo mundo aí de casa tá ouvindo bem? Tá visualizando bem? Não tá travando? Mesmo assim, eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo por conta da bateria. Rapidinho, tá? Tá bom. Então já começamos, pessoal. Enquanto isso, a gente dá um tempinho aí para o pessoal ir entrando, que tem mais gente que vai participar da live. E aí nós começamos já. Deu certo novamente? Não, ainda não me chamou aqui, não. Estão ansiosos, pessoal? Eu tô ansiosa. Faz parte, né? Faz parte do processo. A ansiedade. Faz parte. Oi, Ian. Seja bem-vindo. Boa noite. Já vamos dar início à live, tá? A live de hoje será um bate-papo sobre terapias holísticas, com a nossa convidada especial, Rebeca, lá do Refúgio da Alma. E aí, quem permanecer até o final, vamos ter um sorteio aí de uma terapia aí, que ainda vamos revelar ainda no final, tá? Que aí, quem quiser participar, nós vamos fazer um sorteio. Pessoal, quem quiser divulgar a live, compartilhar a live, tá? Fiquem à vontade. Se tiver alguém aí que vocês acha que gostaria de participar da live, compartilhem. Agora vai dar certo. Agora vai. Agora vai. Prontinho. Tá me vendo bem? Então, eu tô com aquele mesmo problema de não conseguir ver a sua câmera. Não sei por quê. Então, da outra vez também foi assim, né? Da outra vez Mas, também foi. Eu até então, tentei ver pelo computador de entrar, só que não deu certo. Então, vamos seguir. o importante é que tá ouvindo bem, tá ouvindo os comentários do pessoal aí, né? Tô vendo sim. Deixa eu fazer uma leve apresentação aqui da Rebeca, pessoal. A Rebeca é lá do Refúgio da Alma, ela é terapeuta holística, tá? Nós vamos entrevistar ela aqui, vocês podem fazer bastante perguntas para ela, pode ficar à vontade, tá? Tanto que eu também vou fazer, porque
A terapia, as terapias holísticas, ela é muito ampla, né? Muito extensa. Então, tem muitas terapias que mesmo a gente buscando conhecimento, a gente ainda não compreende direitinho. E ela vai estar explicando um pouquinho mais sobre essas terapias para a gente, tá? Uhum. Justamente, gente. Boa noite para vocês. Oi, Aproveito. Jane, seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Lembrando que hoje vai ter um sorteio, tá? Do Refúgio da Alma. Eu vou estar sorteando uma sessão terapêutica. E aí eu já queria deixar bem claro para vocês que quer participar do sorteio. Todo mundo que tá aqui na live, ao vivo, pode participar. Então, se você tá com uma pessoa assim que você sente que é alguém da família, algum amigo que tá precisando muitas das vezes de uma sessão, manda para ele a live, tá? Compartilha com ele para ele já vir participar. E assim, eu falo que não existe coincidência, né? Quem for sorteado é realmente quem precisa. Eu acredito muito que a espiritualidade vai estar comandando isso aí. Olha que surpresa, né? Eu tinha acabado de falar que eu também iria fazer um sorteio, né, para o pessoal aí. Aí entra você com mais um sorteio. Olha que legal. Tanto eu quanto a Rebeca iremos fazer um sorteio aí para vocês de uma terapia, algum tipo de terapia aí, que no final vamos revelar. Vai ser um suspense. Quem ficar até o finalzinho aí. Mas agora eu vou deixar a Rebeca se apresentar, tá bom? Vou deixar ela falar um pouquinho, ela se apresentar e aí depois a gente entra com algumas perguntinhas aí, tá bom, pessoal? Certinho, Jéssica. Então, boa noite para vocês. Meu nome é Rebeca, tá? E eu sou terapeuta holística. Eu trabalho através de uma página que chama Refúgio da Alma, que é daqui do Instagram, mas a gente também tem conta no TikTok e estamos começando com vídeos no YouTube. E já faz mais ou menos 1 ano e pouco que eu tô trabalhando com terapia holística. Então, qual é a minha primeira pergunta aí para a Rebeca? Como que funciona, né? Como que funcionam os seus atendimentos nas terapias holísticas e depois eu gostaria de saber mais sobre as terapias. Principalmente uma que o pessoal aí vai gostar de saber muito é sobre a apometria, porque a apometria é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de entender melhor ela. Então, você explicando melhor para a gente, para o pessoal de casa, eles vão poder entender. Só me diz quais são os tipos de terapias aí que você vai estar explicando para o pessoal de casa hoje? Tá. Hoje a gente focou mais na apometria, né? Na apometria e no reiki. Eu também trabalho com Uhum. constelação, só que a gente vai trazer uma live para vocês a respeito de constelação, que tanto eu como a Jéssica, que nós duas trabalhamos com isso, vamos aprofundar mais no conteúdo da constelação. Aí hoje vai ficar o foco do reiki e da apometria. E respondendo a sua pergunta sobre como é que funciona uma sessão, isso é uma coisa que normalmente as pessoas me perguntam muito, né? Porque o refúgio, ele contém muito tipo de terapia. Dentro do refúgio tem a apometria, tem a constelação, tem o reiki, tem terapia multidimensional, tem muitas terapias. E aí o pessoal me pergunta assim, como é que eu faço para saber qual que é a terapia que eu preciso? Como é que funciona a sessão? Eu vou escolher uma daquelas? Como é que é? E aí eu sempre explico. Olha, existe uma sessão que é a que a gente atende principalmente, que a gente chama de sessão terapêutica. O que é essa sessão terapêutica? É quando a gente vai marcar um horário, né, com a pessoa, com o paciente, e a gente vai conversar com essa pessoa. Então, tudo começa com uma conversa inicial. E aí, nessa conversa, tanto eu quanto outro terapeuta que pode atender junto comigo, ou no caso, pode ser só eu, vou te perguntar quais são as questões da sua vida que estão mais assim hoje te preocupando? Quais são as questões hoje que estão tirando o seu sono? O que que você sente que você quer tratar? O que que você espera para tratar em uma sessão? E aí, a partir do momento em que eu te perguntar isso, eu já vou ter um direcionamento do que é que você está precisando. Por exemplo, se você me trouxer que é uma questão, um conflito familiar, eu já vou te direcionar para uma constelação.
Se você me trouxer uma situação que eu sinto que já vai para mais uma limpeza energética, sabe? Eu vou te direcionar para isso. Então, essa conversa inicial, ela é justamente para eu entender quais são as técnicas das terapias que eu vou precisar utilizar. E aí, nessa sessão em específico, depois que a gente tem toda essa conversa e tanto o terapeuta quanto o paciente resolve juntos qual vai ser a terapia a ser utilizada, quais vão ser as técnicas, a gente vai para a parte prática, né, da coisa, que é a terapia em si. E aí, nesse momento, eu utilizo de várias técnicas diferentes. Às vezes eu utilizo só da constelação, às vezes eu utilizo só do reiki, mas na maioria das vezes a gente integra várias técnicas diferentes. Por quê? Porque eu entendo que o ser humano, ele não é um ser só de uma camada, só ser material, só ser energético, só um ser familiar. Não, a gente tem vários âmbitos. Então, por que que a gente criou essa terapia? Justamente para chegar em todas as camadas, em todos os lugares que precisam ser tratados. E aí, nessa terapia, a gente utiliza de várias técnicas, né, em uma sessão só, que é a principal terapia que a gente atende hoje, a gente chama ela de sessão terapêutica. Eu utilizo técnicas de constelação, técnicas do reiki, de energização e de limpeza energética. Às vezes a gente utiliza técnicas mais pro lado, pro âmbito espiritual. E assim se torna uma terapia bem completa. É bem, bem interessante. Depois disso, depois da parte prática, tem gente que gosta de participar dessa parte prática ao vivo, conversando com a gente, vendo o que a gente está fazendo. Tem gente que não, tem gente que fala, nossa, me deu um sono, você começou o tratamento, eu já dei um sono, eu posso dar uma pausa para aproveitar essa energia e depois a gente volta a conversar? Tudo bem, não tem problema, tá? Não tem necessidade de você estar ali conversando 100%. Depende de cada paciente, a gente pode organizar assim. E aí, depois que termina a parte prática, eu vou enviar um relatório final, no seu WhatsApp ou por e-mail, seja escrito, seja por áudio, explicando tudo o que aconteceu. Primeiro, eu normalmente converso com o paciente, mas depois eu vou explicar por escrito ou por áudio tudo que foi visto em sessão, tudo que foi limpo, tudo que foi tratado, tudo que aconteceu, todas as informações. Por quê? Porque muito paciente esquece o que foi que aconteceu durante a sessão. Muito paciente nem lembra depois, fala, nossa, foi tratado isso, e aí é bom deixar anotado certinho para a pessoa. E aí essa é a principal forma, a principal maneira que eu trabalho hoje em dia, é com essa sessão. Porque não cabe ao paciente ter que saber e entender sobre as terapias e sobre as técnicas. Isso faz parte do terapeuta. Então, se você está com dificuldade, se você não sabe qual que é a terapia que você está precisando, porque hoje em dia existe tanto tipo de terapia holística, né? Aí você vem conversar com a gente. Exatamente. E aí você vem conversar com a gente que os terapeutas mesmo te direcionam para qual que é o caminho, qual que é a terapia que você está precisando. Aí, outra coisa, Jéssica, que se, no caso, por exemplo, um paciente que já é um paciente antigo ou alguém que chega com interesse específico. Então, eu sempre quis conhecer o reiki, tô sentindo que eu tô precisando faz tempo que só aparece coisa de reiki para mim, quero fazer só de reiki. Aí a gente faz separado, só a terapia de reiki. Quero fazer só de constelação. A gente faz uma sessão de constelação, mas aprofundada na constelação. Então, a gente tem tanto essa terapia que utiliza de várias técnicas, tanto a terapia avulso, né, de uma técnica específica. Então, para tirar uma dúvida, tudo isso que você explicou aí, no caso, é um atendimento online, pelo que eu entendi, né? E Nem aí você faz esse atendimento, ele é tanto online quanto presencial, no caso do reiki? Sim, tanto online quanto presencial. Normalmente eu sigo essas etapas de conversar com a pessoa, fazer o atendimento e normalmente eu envio um relatório. Depende do paciente, depende do que for combinado. Só que tem algumas terapias que eu posso fazer online, tem outras que eu não posso fazer online. Porque tem algumas que impedem, né, o terapeuta de fazer online, tem que ser presencial. No Então, caso do reiki, pode os dois, né? pode os dois. No caso do reiki, pode os dois.
Uma dúvida minha que eu acho que o pessoal de casa também deve estar em dúvida aí. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de terapia? Tem alguma restrição? Crianças também podem fazer? Por exemplo, eu passei por um médico, eu estou fazendo um tratamento de câncer. Eu posso fazer o reiki também? Pode sim, com certeza. E vai ser direcionado justamente para te auxiliar naquele tratamento ou nas questões que você precisa. A respeito de crianças, a gente precisa da autorização dos responsáveis para estar fazendo, ou pessoas que têm alguma deficiência, ou enfim, todo tipo de situação nesse sentido, a gente precisa de um responsável que vai estar autorizando. Então, por Certo. exemplo, eu tô com um familiar acamado, que tá inconsciente, que tá de coma, ou enfim, que tá no hospital. E aí, eu posso pedir um reiki, uma energização, uma limpeza energética para aquela pessoa? Pode. Você pode. Se você for uma pessoa que tá ali cuidando como responsável, você pode autorizar. No caso, no seu caso, você faz o reiki junto com o alinhamento ou você faz só o reiki com alinhamento de chakras? Como que você faz essa parte? Então, dentro do Reiki existem técnicas de alinhamento de chakras. Não é especificamente a terapia de alinhamento, são técnicas dentro do Uhum. Reiki. Uhum. O Reiki, ele entende a respeito de energias, né? Então você me perguntou assim, ele pode ser feito tanto online quanto presencial? Tem muita gente que fica com uma pulga atrás da orelha. Nossa, mas como é que a gente vai fazer uma energização online, à distância? Só que o reiki, ele trabalha justamente com a energia. E a energia, ela está conectada. Então, uma energia, ela é diferente de uma questão material. É uma coisa que o planeta inteiro ele está conectado energeticamente. As pessoas se conectam energeticamente. Então, eu enviando energia aqui, ela chega até a pessoa. É a mesma forma que um sinal de Wi-Fi, de Bluetooth. É esse tipo de situação. É que nem uma energia mesmo da luz, ela percorre distâncias. Ela chega lá. Então, o reiki, ele chega à distância. Se você tiver o endereço completo da pessoa, o nome completo dela, que normalmente isso é o que direciona a energia, né? Chega lá a energização, sim. Inclusive, a gente já teve experiências lindas de reiki online. Muito bonita. No caso, por exemplo, chegou um paciente para você, ele não sabe o que fazer, qual tipo de terapia que fazer. Por exemplo, você sabe se ele realmente precisa de um reiki, você sente, vem na sua intuição, como que funciona esse processo? Por exemplo, a pessoa chegou ali para você, não sei o que eu vim fazer aqui, não sei que tipo de terapia que eu vou fazer. Aí você vai fazer primeiro todo um questionário, ou você olhando para a pessoa ali, na sua intuição, os seus mentores já vai te guiar e te falar que aquela pessoa precisa do reiki. Jéssica, acontece das duas formas. Então, assim, tem a parte lógica do processo, em que eu vou realmente fazer o questionário. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim: Nossa, eu sei que eu preciso de terapia, mas eu não consigo conversar. Eu não consigo contar as coisas que aconteceram na minha vida. É um negócio que eu já tentei e não sai, eu não consigo conversar. E aí eu já indico pra pessoa: Olha, então vamos fazer um reiki? Porque o reiki é uma terapia de energização e de limpeza de energia. A pessoa não precisa falar. E automaticamente, quando você limpa a energia da pessoa, é como se soltasse muitas das vezes aquele bloqueio que está ali no laríngeo, que é responsável pela comunicação, é o chakra aqui da garganta, né? Então, assim, limpa, faz uma limpeza energética, já facilita a conversa, já facilita com que ela fale e com que ela consiga desabafar ou contar um pouco sobre a situação e a realidade dela. Mas muitas das vezes, mesmo tendo essa parte lógica da situação, também vem as intuições. Também vem os mentores que trazem as intuições falando, olha, vai ser isso assim, assim. Então, No é caso, um pouco dos dois. no caso do alinhamento de chakras, assim, você tá ali fazendo o reiki
e aí vem para você, ou você vê também essa parte de chakra. Nossa, eu vi que esse chakra aqui tal, por exemplo, o cardíaco precisa ser alinhado. Vem isso para você também no momento do reiki ali, ou já é uma coisa que já entra mesmo Essa dentro do possibilidade, ela reiki? é muito maravilhosa mesmo. Quando eu conheci o Reiki, eu não acreditava. Eu era uma pessoa muito cética, sabe? Aquela pessoa Uhum. tomé, que ela tem que ver para crer, eu era assim. E eu não tinha muito contato assim com espiritualidade, foram quebrando barreiras na minha vida. Deus foi me mostrando muita coisa. E quando eu conheci o Reiki, eu tava com uma depressão muito forte, muito forte. E aí, no caso, o meu companheiro, ele começou a fazer Reiki em mim. E o Reiki é uma coisa que você sente. E aí não tinha como negar, porque o Reiki, você literalmente sente o calor do Reiki, da energia. Você consegue sentir ele entrando, é uma questão muito sensorial. E como terapeuta, que aí eu fui fazer o curso, né? Como terapeuta e mestra de Reiki, eu também consigo sentir. Então, quando, por exemplo, existem sinais clássicos dentro do Reiki para quando tem um desalinhamento, ou aquele chakra está precisando muito. Normalmente as mãos doem. Dói, mas dói mesmo. Às vezes a dor chega até o cotovelo. E quando há essa dor, o que que a gente já sabe dentro do Reiki? Que é porque aquele ponto específico do corpo da pessoa já estava prestes a desenvolver uma enfermidade. A energia já ia se mostrar, aquela energia estagnada, ela ia se mostrar em forma de uma enfermidade. Já dá para entender que ali está muito machucado, que ali já está desalinhado, entende? Então o reiki ele traz percepções sensoriais. Quando a mão esquenta muito, a gente já consegue entender que é justamente uma energia sendo transformada. Porque toda transformação de energia, ela esquenta. Então você pega, por exemplo, o carro. O carro ele vai transformar a energia ali, por isso que o motor esquenta, né? Então, toda transformação de energia, ela é assim. Então, quando a mão esquenta muito, você pode ver que são energias que estão sendo transformadas. Normalmente são energias estagnadas, energias negativas que estão sendo transformadas, às vezes devolvida para a própria pessoa e às vezes enviada para o ambiente, devolvida à terra. Então, dependendo dessas sensações, porque é bem sensorial, a gente consegue perceber. A gente consegue perceber quais são os chakras da pessoa que estão mais desalinhados. E isso vai para o relatório final também. Isso é conversado com a pessoa. Olha, o que eu mais senti hoje, que você estava precisando, era principalmente no seu chakra cardíaco, a sua parte emocional. Vamos conversar sobre isso? Até realmente faz sentido para você e tal. Então a gente conversa e a gente leva isso para as pessoas, porque é muito sensorial. Mas tem muitas vezes que é que nem eu te falei, que atua tanto as técnicas quanto a parte intuitiva. Então vem sim intuições de que tem um lugar específico que está desalinhado, que não está legal. E existe algum tipo de caso específico onde você sempre indica o reiki? Por exemplo, a pessoa está passando por um momento de depressão, de ansiedade, que é o mal do século, né? Ansiedade e depressão. Sim. Por exemplo, um caso desse específico, você sempre indicaria o reiki? Ou. Assim, o reiki, ele é uma terapia de energização e de limpeza. Uhum. E o que que a gente entende? Que a energia cósmica universal, que aqui é trabalhada no Reiki, ela é uma energia inteligente. Então, ela sabe o que que precisa ser limpo, aonde ela precisa ir. Ela sabe de tudo, ela funciona sozinha, muitas vezes sem a gente dar comandos. Você pode direcioná-la, você pode sim, mas a maioria das vezes ela é inteligente. Então, ela já vai para os traumas, ela já vai para situações que precisam ser tratadas. Por conta disso, o reiki ele não tem limitação. Então, você pode fazer reiki o dia inteiro, se você quiser, 7 dias por semana, tá tranquilo, você pode fazer reiki. Mas chega um momento em que já não se trata de uma questão energética. Chega um momento em que os chakras já estão alinhados, a pessoa já está energizada, já não
tá tudo limpo, assim, dentro do possível, só que aí já é uma questão familiar, já é uma questão espiritual, já é outra questão, já não é o foco. Então, quando a gente vai trabalhar numa sessão de terapia, o que que a gente tenta fazer? Chegar naquele nó do problema e desatar aquilo ali. Porque quando você desata o nó, aí realmente vai solucionar. Se você ficar tratando só as beiradas, só as consequências da situação ali, nunca vai resolver o problema de fato. Então, por isso que eu não posso te falar assim, eu sempre indico o reiki para determinada situação. Não, porque Uhum. depende de qual é a causa da situação. E aí a gente vai olhar mais especificamente, mais diretamente para a situação, para o que está acontecendo. Por Conseguir. exemplo, num caso de depressão grave, eu vou falar sobre a depressão porque é uma coisa que mais está acontecendo e chega muitas pessoas, até para mim, provavelmente deve chegar para você também, um estado de depressão muito, e a maioria já estão no estado grave, Sim, quando elas percebem a depressão. E total. assim, qual terapia mais indicada num caso de depressão, onde a pessoa, por exemplo, está olhando, vivendo muito no passado, ou olhando muito para as dores do passado, porque às vezes a pessoa ali tem uma depressão por algum trauma de infância, ou por algum abuso de infância, né? Vamos dizer assim, é uma palavra é chato falar isso aqui, mas às vezes a pessoa entra, né, numa depressão por algum abuso na infância, por algum trauma que ela vem trazendo ao longo do tempo, até que chega num ponto que aquilo explode e vem à tona, e aí vem como uma depressão, que eu já vi muitos casos assim. Olha, o que eu indicaria para essa pessoa? Eu começaria realmente tratando com o reiki, porque não é uma questão fácil. É uma questão Uhum. muito sensível, muito, muito vulnerável. Então, se eu chegar direto nessa pessoa falando daquele abuso, daquele trauma que ela sofreu, muitas das vezes a tendência do paciente ela é reagir e dar uma afastada. Porque a maioria não quer olhar direto para aquele problema, porque é uma coisa que causa dor, é uma ferida, né? Então, eu não posso chegar já cutucando a ferida. E aí é onde eu vou trabalhando aos poucos. Então, eu começaria com uma energização, começaria com o reiki, justamente para fazer uma limpeza ali, para essa pessoa ela ter energia o suficiente para conversar sobre aquele assunto, se assim ela se sentisse confortável. Mas para olhar especificamente para o passado, seria muito a constelação, olhar padrões de infância, olhar muitos mandatos e coisas que ela ouviu durante a infância que ela pode estar repetindo. Eu poderia também pensar em em um registro acástico, talvez para olhar se essa é uma questão de vida passada, se eu sentisse que é, se eu sentisse que se viesse a intuição, ou se viesse vontade da pessoa também de olhar. Se é uma questão de alguma reencarnação passada, eu poderia olhar isso. E talvez, deixa eu pensar um pouquinho, a constelação ela seria muito interessante. E talvez também uma TM, uma terapia multidimensional seria legal. Por quê? Porque a terapia multidimensional é literalmente para trazer uma equipe de mestres e mentores para tratar aquela pessoa em todos os níveis dela. Então seria o que eu indicaria hoje. Mas seria Legal. um longo tratamento Uhum. de várias terapias em conjunto. E a questão da apometria, que muitas pessoas, o reiki muita gente conhece, né? Sim. Mas a apometria ela ainda é pouco conhecida pelas pessoas. Explica assim, bem resumido para as pessoas entenderem o que é apometria e quando você entra com a apometria dentro da terapia, como um tratamento ali. Certo, explico sim, claro. Olha, a apometria, ela é uma terapia bastante, assim, vamos dizer, dentro da parte da medicina, né? Você vai começar a medicar a pessoa, vai começar tentando mudar os hábitos de vida dela e tal, e o que você vai recorrer por último é uma cirurgia. A apometria, ela literalmente é uma cirurgia espiritual. Então, ela é o último recurso, normalmente, que a gente tem.
Mas existem algumas técnicas dentro dela que não são tão o último recurso, que podem ser utilizadas sim. A apometria, ela é uma técnica que ela compreende que nós temos 7 corpos. Dentro da divisão de corpo material, perispírito e espírito, ela fraciona isso. Então, ela considera que o nosso perispírito, ele é equiparado ao que ela chama de corpo etéreo. E o nosso espírito, ela divide em várias áreas. E aí, no total, todas elas são 7. Que aí tem o nosso corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo emocional, corpo etérico, corpo material entra junto. Então, são uma divisão de corpos. E cada um deles tem as suas respectivas atribuições. Então, por exemplo, normalmente, quando é uma questão de depressão, pode ser alguma questão de corpo mental inferior ou mental superior desregulada. E aí a apometria ela entra como um tratamento, no caso, como se fosse uma cirurgia. Então, o que que é uma das técnicas que eles fazem quando é uma situação nesse sentido? Por exemplo, uma depressão, porque o corpo mental da pessoa tá cheio de buracos, não tá legal, não tá encaixando direito, não tá. Enfim, muitas doenças psiquiátricas, a apometria considera que é realmente esse corpo mental desregulado. É uma visão bem espiritual da coisa. E aí, o que que ela faz? Ela faz como se fosse uma. Eles chamam de mandala, que é uma bolsa, eu acho que é uma representação boa, um pacote de energia para atuar naquela pessoa, naquele corpo em específico, por determinado tempo, por exemplo. Então, existem várias técnicas dentro da apometria, por exemplo, essa da mandala, para atuar nesses corpos. E é basicamente isso. A apometria, ela também vai olhar muito para a questão de obsessores, a retirada de chips e de implantes. Deixa eu pensar mais um pouquinho sobre. É basicamente isso. Ela também vai olhar para questões de mensagens que mentores têm para trazer, que os mentores vão passar. Só que é uma coisa que não deve ser feita assim cotidianamente. Na verdade, quando você faz uma apometria, você só pode repetir outra depois de 6 meses, se houver a necessidade e a autorização dos terapeutas. Ela não é feita com um só terapeuta, precisa de pelo menos 2. Então, assim, realmente é uma cirurgia espiritual, sabe? É uma coisa Uhum. bem diferente. Eu já vi gente que fez apometria e recebeu, assim, a cura de doenças mesmo. Então, tava lá com uma doença que nenhum médico conseguia saber o que que era, não conseguia tratar, e aí realizou a apometria e voltou lá no médico, não havia mais nada. Só que é uma coisa que eu não trabalho tão rotineiramente, não. Eu uso algumas técnicas apométricas, mas fazer a apometria em si eu já deixo para um último caso, um último recurso. No caso da apometria, qual que é o local onde é feita essa cirurgia? Por exemplo, é no perispírito, é no espírito, é no físico? Onde é feito essa cirurgia espiritual? Porque você falou que há vários corpos, né? Sim, Em são que, várias classificações. É, sim, em que local desses que é feita a seria, cirurgia? seria no perispírito e no espírito. A apometria, normalmente, ela é feita com muita ajuda de mentores, tá, Jéssica? Muita ajuda de mentores. A incorporação, tem gente que trabalha incorporado. Então, se assemelha, por exemplo, a uma cirurgia espiritual que é feita, por exemplo, num centro espírita. É bem Uhum. parecido. Só que é uma coisa que realmente eu gosto bastante de auxiliar, mas não é algo que eu falo assim, eu domino ainda totalmente sozinha, sabe? Ou comandando, não. Eu sei até onde vai os meus limites por agora também.
E é uma coisa que eu tenho dificuldade com muita gente que se diz apômetra, que já vai trabalhar e não percebe a responsabilidade que é isso, porque é uma cirurgia, gente. Então é uma coisa que exige muita responsabilidade, muita seriedade, muita ética, muito comprometimento e muito estudo. Muito estudo. Porque se você vai literalmente, lá é feito o desdobramento dos corpos. Então você faz o desdobramento do ser da pessoa ali, você divide todos os corpos dela. Corpo material, corpo etérico, você vai fazendo uma divisão. É como se todos eles fossem separados ali na hora. E aí vamos dizer que você faz isso com o seu paciente. Você faz esse desdobramento dos corpos dele, que no caso seria o perispírito e o espírito, divididos em 7 camadas, que é como eles consideram. E, por exemplo, aparece um obsessor. E se você não sabe doutrinar esse obsessor, se você não sabe encaminhar ele, se você não tem domínio, quão mal ele pode fazer para esse paciente nesse estado vulnerável de estar com todos os corpos separados? Entende? Então, é necessário muito estudo. É necessário muita responsabilidade, muita ética para trabalhar com a apometria no sentido completo da questão. Agora, trabalhar com algumas técnicas apométricas, aí eu já fico mais tranquila. E, por exemplo, assim, quando eu cheguei para você com um tipo de doença, mas aí você viu que aquela doença já se materializou no meu corpo físico. Aí, quando ela se materializou já no meu corpo físico, aí já não tem como fazer mais essa apometria, essa cirurgia espiritual, no Tem, caso? tem sim, Tem também? tem sim. Tem como fazer. E é mais nesses casos que costuma acontecer, viu? Que Hum. normalmente as pessoas elas procuram a apometria justamente por já ter uma doença materializada. Interessante, porque eu achei que era só no lado, no perispírito mesmo que poderia fazer. E, Então, por a exemplo, apometria, eu gostaria que você citasse um caso ou um exemplo que já aconteceu de algum relato que chegou para você de alguma pessoa passando por algum tipo de situação onde você entrou com a apometria, para a gente poder entender melhor ainda. tá, ok. É, deixa eu só te responder a questão de trás. Por que que quando já tem uma doença materializada ainda pode recorrer à apometria? Porque os corpos eles conversam entre si. Então, é que nem Uhum. eu te falei, às vezes um distúrbio de um corpo mental pode estar afetando e causando uma depressão, por exemplo, entende? Então, se você trata lá, trata aqui consequentemente. É nesse sentido que a apometria consegue entender. Como eu te disse, eu uso bastante as técnicas. Então, em qual situação que já aconteceu que eu precisei usar técnicas? Existe uma técnica da apometria que eu acho maravilhosa que chama campo de força, que é literalmente você fazer toda uma meditação e uma criação de um campo energético que é como se fosse uma esfera, tá? Uma esfera que ela vai circundar o seu ambiente, então você imagina ela ao redor do seu ambiente e aí tem todo um passo a passo, não é simples assim, todo um passo a passo. E aí, quando você faz isso, você pede para os mentores limparem todo o seu ambiente, retirarem todas as energias. Você energiza com amor, pode usar do reiki, inclusive, para energizar. E você deixa aquele ambiente selado energeticamente falando. Para que que eu uso? Antes de começar qualquer trabalho que eu for fazer, normalmente eu faço um campo de força. Antes de começar um reiki, antes de começar uma constelação, antes de começar qualquer trabalho, normalmente eu faço esse campo de força energético, que é uma técnica apométrica. Essa eu uso muito no meu cotidiano. Mas outra que normalmente eu uso é quando eu vou atender uma pessoa e aí eu sinto a presença de um obsessor. Existem os portais que a gente fala dentro da apometria, que é literalmente um canal, um portal, onde aquele espírito vai ser levado pelos mentores. E aí existem comandos que a gente pode fazer também para a criação desses portais, para chamar esses mentores para encaminhar aquele espírito.
Deixa eu pensar mais. Tem inúmeras técnicas que eu uso, assim. Só que são técnicas bem que eu junto ao meu tratamento, entende? E em questão do que eu te perguntei lá por exemplo, um exemplo de um caso assim que já chegou para você, às vezes que você olhou e falou assim, nossa, é bem complexo, é bem difícil. É algum caso específico assim para você relatar um exemplo para a gente. No caso, até às vezes acontece com a gente e a gente não sabe, né, que a apometria poderia ajudar também. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Já chegou o caso de uma pessoa que tava com depressão, de que estava com uma doença e ela estava em coma, ela estava acamada e ela não estava bem, ela estava muito mal. E nesse caso em específico, como ela não podia se comunicar através, né, do corpo material ali, e a família não sabia o que fazer e era uma pessoa muito jovem. E a gente tentou fazer reiki, a gente tentou tratar de outras formas, né, com a autorização da família, a gente percebeu que era um caso de obsessão. E aí, nesse caso, por exemplo, já seria necessário fazer uma apometria, porque foi um caso muito específico, muito No difícil. caso, essa pessoa, ela ficou doente devido a uma obsessão? Isso? Isso, E devido chegou a ao ficar acamada? chegou a ficar acamada, sem conseguir, sem estar consciente. Deixa eu parar para pensar em mais coisas. Só que assim, eu particularmente trabalho dessa forma. Eu particularmente, como terapeuta, uso a apometria como uma última instância. Tem muita gente que não. Então, o professor que eu aprendi, ele tratava gente que chegava com depressão, por exemplo, pessoas, sim, que estavam sentindo alguma ansiedade ou que tinha alguma doença que a medicina não estava conseguindo resolver, ele tratava, ele já abria uma apometria, porque ele já tinha anos e anos e anos de experiência. Então é onde eu falo, eu ainda não tenho tanta segurança para tratar isso de uma forma tão direta. A pessoa já chegou, eu já vou marcar, entende? Mas por isso que eu já deixo para último, para uma última instância, para um último caso. Mas ele atendia a gente assim. A apometria, teve uma vez que eu assisti uma professora dando curso, né, de apometria, só que ela falava muito em questões de traumas, tanto de vidas na vida presente quanto em vidas passadas. No caso, você trata a apometria nesses casos também? Num caso, sim, eu preciso rever o porquê que, por exemplo, vamos supor, eu tenho medo de água e eu não sei o porquê. Será Uhum. que é alguma coisa que aconteceu nessa vida, alguma coisa em vidas passadas? No caso, na apometria, você conseguia entrar com esse tratamento terapêutico? Jéssica, vou te falar que eu nunca vi na prática. Eu já ouvi Uhum, falarem de fazer esse tipo de situação, que seria como se fosse uma viagem astral, ou então algo nesse sentido, né? Só que uhum, na prática não é algo que eu faço ou que eu conheço, não. entendi. No caso, por exemplo, qual tipo de terapia que eu poderia olhar para esse medo que eu tenho? Porque assim, eu tenho um medo muito. Eu tenho um medo de água, muito medo. É como se eu tivesse a sensação de que se eu entrasse num rio ou um lugar assim onde tem bastante água, até no chuveiro mesmo, às vezes tomando banho, já aconteceu assim de eu olhar para cima e ver muita água no meu rosto assim, e eu ter a sensação de que eu fosse morrer afogada.
qual das terapias que vocês trabalham que eu poderia olhar para isso ou tentar buscar uma resposta? Tá, você já teve alguma situação traumática na sua vida em relação à água, de afogamento, alguma coisa de infância? Então, se o meu pai ainda estiver aqui na live, ele vai lembrar. Eu tenho vagamente uma impressão de que quando eu era criança, eu me afoguei. Eu acho que eu era muito novinha. Eu não sei se eu tinha 2 anos de idade, 3 ou 4. Então, eu não lembro se foi só uma sensação de afogamento ou se realmente eu afoguei. E eu não sei se é a partir daí que gerou esse trauma ou se eu também já trago esse trauma, esse medo de vida passada. Eu sei que eu tenho muito medo de entrar numa piscina, por exemplo. As pessoas me chamam às vezes, vamos tomar banho de piscina. Eu não gosto, eu não tenho essa vontade. A maioria das pessoas ama. E eu já não gosto, eu tenho esse medo dentro de mim. E é uma coisa assim que eu já procurei trabalhar e parece que é como se eu sentisse que eu precisasse encontrar a resposta de onde está, de onde veio, ou de onde está ali o problema. Eu poderia te dizer para a gente tentar um registro acástico de vida passada, só que eu sinto que o que você precisa é algo que eu tenho um amigo que ele trabalha. E eu queria até comentar com o pessoal que está assistindo a gente que, como terapeuta holístico, o que a gente entende? Não existe essa competitividade. Então, por exemplo, a Jéssica trabalha com constelação. Eu também trabalho com constelação. Mas o âmbito, o que abre na minha constelação, a forma que abre, que funciona para mim como terapeuta, o que eu consigo ver, o que os meus mentores trazem, é uma coisa. O que a Jéssica consegue ver é outra coisa. O estilo de trabalho dela é outro. E tem espaço para nós duas. Então, quando eu tô te falando desse amigo terapeuta, eu falo com muita tranquilidade. Eu recomendo para muitos pacientes, quando eu percebo que é uma área que a gente já não alcança, eu falo, olha, eu tenho a sensação de que tal terapia com tal pessoa talvez te ajudaria. Só que agora eu não tô lembrando certinho do nome. Tô até pensando aqui em sair rapidinho para eu ir lá conferir o perfil dele e voltar para eu te falar um pouco mais sobre, só para eu lembrar do nome. Pode. Pode ser. Enquanto isso, eu vejo aqui com o pessoal se ele já tem alguma pergunta. Eu vejo aqui. Qual vai ser mesmo o sorteio que você vai fazer aqui para quem está dentro da live? Eu vou fazer um sorteio de uma sessão terapêutica, que é aquela sessão em que eu vou conversar com a pessoa, vou ver qual é a necessidade dela de atendimento, o que ela precisa, qual que é a terapia que ela está necessitando ali na vida dela em relação aos problemas que ela está tendo. E aí a gente vai tratar. Qual seria o nome? Para mim, só falar A, aqui. assim, a gente chama de sessão terapêutica, porque Ah, tá. como inclui várias técnicas, aí a gente não deu um nome específico ainda. Tá, enquanto você vai lá olhando, então vou ver com o pessoal aqui quem vai querer participar do sorteio, e aí eu já vou falar o qual que eu vou sortear também, e vou ver quem vai querer participar, e aí já vou pegando os nomes aqui, e aí depois você vai escolher a forma como você vai sortear, e aí depois eu explico também a forma como eu vou sortear. Perfeito. Já volto, gente. Então tá. O pessoal aí de casa. Quem gostaria de participar do sorteio? O sorteio da Rebeca é uma sessão terapêutica. E o sorteio que eu vou estar oferecendo para vocês aí de casa é uma sessão de tiragem de cartas. Cartomancia, que eu vou estar sorteando. E aí eu gostaria de que vocês me respondessem aqui. Quem quer participar, diga eu, e qual é o tipo de terapia que vocês querem, para a gente estar fazendo sorteio.
Alguém pode ir falando aí já? Se tiverem travando, vocês me falem. A voz no Instagram, Érica, tá mudando. É o Instagram mesmo, tá? Que muda a voz. Não é a gente que muda a voz aqui, não, tá bom? Alguém aqui? Quem quiser participar, já fala eu. Fala qual é o tipo de terapia que gostaria de participar do sorteio, tá? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Pessoal daí de casa? Eu vou abrir aqui em outro celular só para mim ver se vocês estão me ouvindo bem. Que eu tenho a sensação de que vocês não estão ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Ou tá travando, tem alguma coisa aí, deixa eu ver. Não, aqui tá me mostrando normal. Apesar de que tá um pouco embaçado, né? Ou vocês estão me vendo nitidamente? Tá travando, Érica? Tá travando aí? Então, você falou que tá embaçado, né? Estranho, né? Voltei. Então, o pessoal aí de casa tá falando que tá vendo a gente embaçado. E realmente eu abri o celular na outra câmera, que eu não sei por quê, que tá aparecendo embaçado. Aqui tá nítido. E no outro celular tá aparecendo para mim embaçado. Achei legal que agora eu tô conseguindo te ver. Ai, certo, era só você sair de novo, né? Talvez. Mas tá dando pra ouvir a gente? Se tiver dando pra ouvir, a gente só complementa isso e faz o sorteio, qualquer coisa. Ô, Érica, você falou TS, TS é o quê? Você vai querer participar do sorteio? José Neto, seja bem-vindo. Meu pai estava aqui na live, deu uma sumidinha, ele falou oi para mim, sumiu. Érica, você vai querer participar do sorteio? Tem mais alguém aqui que vai querer participar do sorteio, pessoal? Acho que a Erika vai, só que ela não tá conseguindo escrever. Tá, Tá? escreveu, tá. Você vai querer participar dos dois sorteios ou só de uma, Érica? A da Rebeca é uma sessão terapêutica e o meu é a cartomancia. Janete, seja bem-vinda, que acabou de entrar aqui na live. Tá dando para ouvir, né? A gente está fazendo um sorteio aqui da terapia. A Rebeca está sorteando uma sessão terapêutica e eu estou fazendo sorteando uma sessão de cartomancia, tiragem de cartas. E eu gostaria de saber de vocês, quem que gostaria de estar participando do sorteio Diga Eu
E se quiser participar dos dois, fala os dois, ou se quiser alguma específica, só dizer. Os dois, Érica? Tá bom. Mais alguém? Edileuza. Edileuza, qual você gostaria de participar? Das duas ou só de uma? Edileuza vai participar também. Enquanto o Das pessoal duas. vai escrevendo, gente, vão escrevendo aí quem quiser participar do sorteio, dos dois, ok? Quem quiser participar do sorteio, vai escrevendo aí, tá? Enquanto isso, eu vou explicar para Jéssica sobre a sessão que eu fui atrás procurar. Uhum. Jéssica, eu tenho um amigo que ele chama Francisco Diniz. Ele trabalha com regressão terapêutica. Então, para o caso que você me explicou, que é, eu sei que eu tenho um trauma que veio de alguma situação, mas eu não sei que situação é essa, se foi nessa vida, se foi em vida passada, ele é excelente, porque ele faz realmente uma regressão, é quase como se fosse uma hipnosezinha, viu? Que você Uhum. vai até o momento em que ocorreu a situação e vai trabalhar isso. Então é maravilhoso. De verdade, chegar um paciente nesse caso, para mim, é o que eu iria indicar. No caso, seria a regressão mesmo. Sim, chama regressão terapêutica. A gente pode tentar fazer registros, a gente pode tentar fazer outro tipo de terapia, mas eu sinto que essa seria mais certeira. Certo. Mais alguém que gostaria de participar do sorteio? Tá demorando a aparecer para eles. Eu vejo que a gente fala, fala, fala e demora a chegar lá. Sim, tá dando um delay, né? Acho que deve ser a Tá. internet. O tempo todo. Até a Erika falou que a nossa voz estava mudando, estava ficando grossa, mas isso é por conta do Instagram mesmo. É o Instagram que faz isso. Então, eu vou esperar um pouco, porque eu até chegar lá no pessoal para eles poderem responder. E aí, pessoal, o que vocês acharam da live? Vocês têm perguntas para fazer? Quem tiver suas perguntas aí, pode mandar sobre a live. Quem quiser participar, já fala eu e qual tipo de terapia, ou as duas, os dois tipos de terapia. Mais alguém, pessoal? Podemos finalizar, então, e fazer o sorteio? Mais ninguém? Eu acredito que podemos. Então, vamos lá. Qual será a sua forma de sortear? Então, foi a Edileuza e a Érica, né? Sim, a Edileuza e a Érica. Eu tinha pensado em a gente premiar as duas, uma para cada uma. Foi uma ideia É, que legal, seria legal. No caso, eu faria uma com a Edileuza e uma com a Érica, e você faria uma com a Edileuza e uma com a Érica. Seria legal. As duas poderiam ser contempladas, não precisaria de sorteio. pode ser, por mim eu topo. Então tá. Então é só a Edileuza entrar em contato conosco aqui, ó. Tanto no meu Instagram ou no da Rebeca, tá? Aí você fala, qual que é o Instagram que você quer que ela entre em contato com você? Se você consegue digitar aí Consigo. para ela entrar em contato. Acho que eu vou deixar meu número para ela. Pode ser também. Eu acho que não Eles sei se a entrem em Edileuza contato. tem meu número, mas eu vou deixar o meu também, porque daí a gente agenda. Isso, perfeito, gente. Aí vocês entram em contato com a gente
e nós agendamos para vocês, tá? Não sei se meu comentário foi, que eu não tô conseguindo ver certinho. Eu tentei colocar meu número. Então, até agora não apareceu, não. Vamos ver se vai aparecer o meu também, porque o meu também até agora nada. Acho que deve ser a internet por conta da chuva. E eu percebi que tá dando delay o tempo todo, tá travando, tá mudando a voz. Provavelmente é por conta da chuva mesmo. Sim. Mas entrando em contato em qualquer Instagram, seja o meu pessoal, seja o do Refúgio da Alma, seja com a Jéssica, ela me passa também, que aí a gente marca de fazer as sessões de vocês, Edileuza e Érica. Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram aqui na live, tá? Quero agradecer a presença da Rebeca também, por ter aceitado o convite da gente ter um bate-papo aqui sobre terapias holísticas, que a maioria das pessoas não tem conhecimento, né? As terapias holísticas é muito ampla, né? Muitos tipos de terapia. E aí é muito difícil das pessoas compreender, entender como que funciona. A Edileuza pediu para mandar o celular. Vou mandar o meu celular. Então manda, Edileuza, porque daí se aparecer aqui para a gente já anota. Perfeito. E assim, são Mas muito, muito amplas, né, Jéssica, as terapias. Eu acho que daria até pra gente fazer uma live sobre cada uma. nossa, é verdade. É muita coisa para se falar, é muitos relatos, assim, igual, por exemplo, se eu for falar, por exemplo, na mesa quântica, né, que eu trabalho com a mesa quântica estelar, nossa, é tantos casos que se eu for falar aqui, vai ter que ser um dia para mim falar só sobre mesa quântica, porque ela é muito, muito complexa, muito ampla e é muita coisa. Eu vou Sim, anotar aqui o número da Edileuza, tá? tá. Então, 99637. Também anotei aqui. Tá. Então, beleza. Então, vamos finalizar a live, tá, pessoal? Eu agradeço a todos pela presença, que todos tenham uma boa Boa noite, noite. todos fiquem com Deus E até a próxima live. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.